Saudações a todos, o meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre as consequências do tráfico de escravos. Eh, Primeiramente, é necessário que nós façamos uma breve recapitulação sobre aquilo que foi o tráfico de escravos. O tráfico de escravos em África, porque é um fenômeno que aconteceu a nível mundial. Em África, especialmente, acontece com o descobrimento, ou seja, com as viagens de circunnavegação do mundo, primeiramente, e depois com as viagens de expedições econômicas e sociais da Europa para com o mundo. Desta feita, a Europa, com a intenção de conhecer uma outra rota para o caminho marítimo à Índia, eles acabam atracando em África. Ou seja, durante o processo das expedições marítimas, a Itália e os árabes e os italianos acabam monopolizando o comércio no norte de África, nesse caso, entre Ásia e Europa, fazendo com que Portugal e Espanha não tivessem formas de passar pela pelo norte de África, pela parte da Eurásia, sem passar pelo, pelos árabes e pelos italianos. Então, os árabes e italianos monopolizaram aquele comércio, tornando os produtos e as especiarias muito caras, o que motivou Portugal e Espanha a criarem uma outra rota para a Índia, um outro caminho marítimo para a Índia. Desta feita, nesta ideia, eles sabiam que tinham que contornar o pedaço de terra que corresponde ao atual continente africano. Ao fazer isso, eles acabam por atracar em África. Okay? Aí começa a era dos descobrimentos, os momentos em que Portugal e Espanha descobrem África. Bem, a própria expressão descoberta da África acaba sendo debatida porque, na verdade, uns acabam entendendo que não seria, não se usaria a expressão descobrir, mas sim conhecer, porque descobrir é algo que nunca foi inventado, conhecer é algo que já existe, mas estava aquém daquilo que é a realidade deles. Então vai sempre haver aquela expressão descobriram ou conheceram. Então, Portugal, Espanha acabam conhecendo a África neste percurso. E, posto cá, em África, eles acabam estabelecendo os primeiros contactos, que nós sabemos muito bem que eram diplomáticos, não é isso? E não havia nenhuma tensão entre as duas potências. E, claro, os reinos africanos também foram receptivos e diplomáticos com os portugueses. Só que, com o passar do tempo, ao descobrir as minas de ouro e de prata, ao descobrir os recursos internos que a África possuía, os portugueses vinham com outras intenções nos segundos contactos e aí já sabemos como é que a história terminou. Era opressão, era colonização, era tráfico de escravos e toda aquela maldade desumana que a história apresenta. Desta feita, todo esse percurso, todo esse trajeto trouxe as suas consequências. Para a África, eu vou citar as consequências principais. Claro que qualquer um outro historiador poderia sentar e analisar, como você também pode não ser, mas sentar e analisar tudo aquilo que se fez aqui em África e conseguir mencionar um ou outro fator que eu não vou trazer aqui, que é 100% normal, porque eu vou trazer aqui os pontos principais. Os fatores, os fatores principais do tráfico de escravo primeiramente, foram fatores políticos. Eu mencionei o fator político porque quando os portugueses começam a mudar a sua abordagem perante os reis locais, nomeadamente sobas, reis, imperadores, líderes de clãs e de tribos, acaba mexendo com o principal elemento para uma estrutura social, que é a política. Os líderes políticos acabaram perdendo a sua autonomia local, acabaram perdendo, ou seja, acabou surgindo aí a fragmentação política interna, porque quando você chega numa determinada terra e
tira o poder a quem governa aquele determinado lugar, automaticamente surge aquilo que nós dizemos a falta de autonomia, ou seja, o líder local perde autonomia. E aí começam os fatores políticos a serem aplicados na prática. E claro, com a falta de poder político local, o controle das fronteiras desaparece, reduz ou mesmo até desaparece, e assim surge a fragmentação política, que é os pequenos reinos, as pequenas tribos que eram vassalos do reino principal, acabam sendo autônomos. Nós sabemos muito bem que a autonomia, quando mal dirigida, acaba sendo um mal. Por essa razão que as autonomias, as autarquias, esses processos todos devem ser bem pensados e devem ser calculados meticulosamente. Desta feita, a política sofreu e assim as consequências vieram à tona. Econômicas. Nas consequências econômicas, aquela toda exploração massiva, a pobreza extrema e local e a falta de recursos básicos condicionaram fatores econômicos de forma preponderante. É só para nós termos uma noçãozinha. Os produtos cá encontrados não eram investidos aqui. Eram colecionados e eram todos eles embarcados em navios de guerra, em navios de grande porte e levados para as Américas e principalmente para a Europa. Eu digo as Américas porque nós sabemos muito bem que a América tem a parte norte e a parte sul, não é isso? América Latina no sul e América do Norte, norte-americanos, não é? Que são o Canadá, os Estados Unidos e por aí vai. Desta feita, os recursos não eram utilizados no continente africano. A exploração era massiva e estes mesmos recursos eram aplicados na Europa principalmente, para as famílias europeias que controlavam os principais mercados de tráficos de escravos na África. Esta consequência econômica trouxe consigo uma pobreza extrema, um reduzir considerável daquilo que é a economia local e, consequentemente, trazendo com que a África fosse catalogada como o principal continente a sofrer com o tráfico de escravos. Porque nós sabemos muito bem que o tráfico de escravos, né, a escravidão, o processo do tráfico de escravos, aconteceu em todo o mundo, em todos os continentes. Houve momentos da história em que havia tráfico de pessoas, mas em África houve tráfico massivo. Só para termos noção, de acordo com o manual de história da 10ª classe, se não estiver em erro, mais de 50 milhões de africanos foram traficados. Isto, estamos a falar do tráfico legal, porque o tráfico de escravo era legal até a Conferência de Berlim, que aboliu o tráfico de escravo na sua totalidade. O tráfico legal, mais de 50 milhões. E nós sabemos muito bem que os homens não lidam muito bem com as regras. E quanto ao tráfico ilegal, quanto àqueles portos, aqueles navios clandestinos para enriquecer determinadas elites europeias, poderíamos falar muito mais que isso. Então, quando pensamos sobre as consequências econômicas e políticas do tráfico de escravo, nós vamos olhar não só na visão social, na visão simples, mas também naquela visão econômica e política. Agora vamos tocar na visão social, que não é a menos importante, não. Acaba sendo também uma das visões que até hoje se fazem sentir, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as consequências do tráfico de escravo na atualidade. Essas consequências correspondem à antiguidade, né, ao momento em que aconteceu. Depois, no próximo vídeo, vamos falar sobre as consequências do tráfico de escravos na atualidade. Ok. As consequências sociais. Houve despovoamento, houve desagregação familiar, houve subdesenvolvimento local. Vou começar a explicar ponto a ponto. O despovoamento. Nós sabemos muito bem, até há uma expressão que as mais velhas até hoje usam,
né? O Quata Quata. Havia uma guerra chamada a Guerra do Quata Quata. Era um momento em que, claro, a Guerra do Quata Quata surgiu muito mais tarde, a expressão é mais tarde, mas essa expressão Quata Quata é uma expressão em umbundo, apanha, apanha, ou pega, pega, era usada para dizer que o elemento surpresa no momento da captura de seres humanos era o principal instrumento que o europeu utilizou. Se bem que ele trabalhava com os seus cipaios, né, que já falei também aqui no nosso canal sobre os, os africanos que acabaram se incorporando e aceitando a ideia europeia, eurocêntrica, e depois acabaram tendo estatutos dentro da comunidade europeia que eram considerados assimilados. Eles trabalharam juntamente com os europeus para trabalhar com elementos surpresa, ok? Quando chegam numa aldeia, por exemplo, eles faziam reconhecimento para os militares, sabem muito bem o que é isso, faziam o reto, o reconhecimento é aquele processo em que tropa inimiga avança no local de forma clandestina e camuflada, muitas das vezes se misturando com o povo para entender a maneira como é que a tropa, a vida militar e os elementos lá dentro se procedem para facilitar o ataque. Desta feita, os cipaios eram reconhecedores, eram os nativos que trabalhavam com a causa europeia e fizeram questão de facilitar essa captura, esse quata-quata. Então, o despovoamento acabou sendo um dos fatores sociais que trouxe muito impacto. E também temos a desagregação familiar. Era muito desumano, ao ponto de os europeus não se importarem se o jovem, o cristão, o europeu a ser levado, ou seja, perdão, o africano a ser levado, que não é cristão, mas o africano a ser levado, o jovem a ser capturado é membro de uma família, é pai, é filho. Quer dizer, eles não contaram com estes detalhes. Então, a desagregação familiar foi um dos fatores sociais que criou bastante impacto. E claro, com a desagregação familiar, com a falta, com a redução da mão de obra, houve sim subdesenvolvimento local. Os jovens africanos levados eram maioritariamente vigorosos, com uma capacidade muito forte de trabalho, a força braçal. Eles não recolheram aí crianças e idosos, não. Recolheram pessoas com aptidões, com porte físico que poderiam render bastante nas plantações de cana-de-açúcar, nas Américas e na Europa. Bem, eu pude alistar aqui os 3 fatores sociais, econômicos e políticos. Você aí pode talvez mencionar outros, mas qualquer fator que você mencionar não pode fugir desses 3 principais fatores: econômicos, sociais e políticos. Este foi o vídeo. Nós, na verdade, refletimos um pouco sobre as consequências do tráfico de escravos na altura em África, e no próximo vídeo vamos falar sobre as consequências do tráfico de escravos atualmente.